Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o vídeo aqui das dicas, né, de como começar a criar o seu quadrinho. Resumo. Eu falei que primeiro de tudo você precisa procurar aprimorar seu traço. E como você faz isso, né? Existem algumas coisas que a gente faz que vai ajudar a deixar nosso desenho mais bonito. Primeiro de tudo, eu indico que vocês procurem treinar anatomia. Como eu falei, eu não vou dizer exatamente quais são os caminhos, o que você vai fazer para treinar anatomia, até porque, como eu disse, eu não sou professor de desenho, né? E, enfim, apenas digo, procurem melhorar a anatomia dos seus personagens. Procura treinar anatomia, porque, como a gente sabe, a maior parte dos desenhos dos quadrinhos e etc e tal são histórias onde você vai encontrar ali figuras humanas representadas. Então eu sempre estou batendo nessa tecla aqui, né? Se você vai fazer histórias sobre seres humanos, aprenda a desenhar seres humanos, correto? Pode ser até um ser humano meio estilizado, como é de fato né, o corpo dos personagens em muitos mangás e tal, mas você fazer alguma coisa que saia bonitinho, que saia bem feitinho ali, vai dar muita credibilidade ao seu trabalho. Vamos lá. A segunda dica que eu dei foi para vocês criarem folhas de referência, né? Para vocês desenharem os seus personagens de frente, né? E de perfil e tal, para quando vocês forem redesenhar este mesmo personagem várias e várias vezes, que é o que acontece em uma história em quadrinho, né? Você vai ter que desenhar um mesmo personagem dezenas ou centenas de vezes. E nessas dezenas, centenas de vezes, pode ser que, se você for fazer de cabeça, pode ser não, com certeza em algum momento você vai desenhar alguma coisa diferente aqui ou ali, né? E aí seu personagem, ora ele vai estar de um tamanho numa página, ora ele vai estar de outro tamanho na outra página, ora ele vai estar com o rosto assim, ora ele vai estar com o rosto assado, e aí seu quadrinho, infelizmente, ele vai perder credibilidade. Então, vamos lá. Crie folhas de referência para seus personagens. Estas folhas de referência são tanto do corpo do seu personagem quanto também de rosto. Toda vez que eu vou desenhar o rosto da Carol, eu tenho que desenhá-la olhando para essa figura aqui, que eu determinei que é a figurinha, é como se fosse a foto de identidade dela. Eu tenho ela de cabeça na minha memória. Eu posso muito bem desenhá-la de cabeça. Só que se eu for desenhar de cabeça, como a nossa memória ela sempre vai ter alguma falhazinha aqui ou ali, alguma coisa eu vou acabar fazendo diferente. E nisso que eu faço essa coisa um pouco diferente, o desenho vai ficar diferente de uma página para outra, né? Pode ser tanto o nariz, que de repente eu faça mais pontudo, né? Aqui você pode ver que é um nariz que é bem gordinho assim, é redondinho aqui. Aí se eu for fazer de cabeça, pode ser que eu faça de uma outra forma. Aqui, por exemplo, né, a questão da bochecha, o formatinho do rosto, pode ser que eu faça ele muito redondo, muito pontudo, enfim. Então tem a sua folha de referência. Essa folha de referência vão ser quais? Bom, eu fiz dessa maneira. Eu criei uma folha de referência para o rosto dela, que é o rostinho padrão dela. Criei uma folha de referência para o tamanho do corpo dela, para eu ter noção da proporção do corpo dela. Essa daqui não é a única folha de referência que eu tenho de corpo dela, eu tenho outros, né? Isso daqui são referências para as expressões faciais dela, né? Como você pode ver, aqui ela está num determinado ângulo, né, com uma determinada expressão. Aqui já é um outro ângulo. O que acontece? Quando eu vou reproduzir ela falando alguma coisa, ela olhando, ela conversando e tal, eu confesso que às vezes eu peguei e não utilizei isso como referência, né? E isso é errado, né? Mas vamos lá. Aí, o correto seria o quê? Eu posso pegar e utilizar essa folha aqui como referência. Por quê? Cara, aqui eu desenhei ela tão bonitinha, tão cuticute, que dificilmente eu vou conseguir reproduzir esse desenho apenas pelo olho. A mesma coisa aqui, olha que bonitinha, né? E aí, o que eu faço algumas vezes? Como eu tenho que reproduzir esse desenho, ou o formato, a mesma distância de olho, de nariz e boca e tal,
o que que eu faço muitas vezes? Isso daqui é um truque que eu utilizo, ó. Eu pego, coloco a folha por cima e redesenho ela no quadro lá que eu quero em questão. Correto? Isso me adianta tempo. Ah, mas é feio desenhar por cima, o artista não pode fazer isso e tal, não sei o que. Ó, até o gato falou, não, né? Olha, sinceramente, para quem é artista e artista em quadrinho, vai ter que reproduzir o seu desenho várias e várias vezes. Então isso daqui é uma maneira que eu encontrei para eu poupar tempo e evitar, né, até mesmo um certo desgaste mental de eu ter que reproduzir o mesmo desenho, entendeu? Simplesmente feito à mão e feito à vista e correr o risco de acabar utilizando errado, né? Bom, estúdios de animação utilizam esse tipo de técnica. Até mesmo o quadrinho da Marvel, você vai ver os personagens conversando, né? Cara, às vezes assim, é um quadro, aí você vê outro quadro, é simplesmente o copia e cola do personagem, né? Eu recomendaria, se você fosse fazer isso, você pelo menos trocar a expressão facial do personagem ali. Mas enfim, isso daqui é uma técnica que eu encontrei para eu poupar tempo e poupar desgaste, até mesmo, como eu falei, o desgaste mental de eu, de repente, correr o risco de desenhar um personagem errado. Então isso daqui é uma técnica que eu utilizo. Eu tenho outras folhas que eu desenhei dela aqui, folhas que são mais de teste, né? Só para eu ter uma noção de como é o tamanho do corpo dela, né? Como ela fica a uma determinada distância, né? Ó, isso daqui é uma outra folhinha de referência que eu fiz, né? Caso ela venha aparecer nessa posição ou razoavelmente nesse ângulo, né? Eu tenho também aqui de outros personagens, né? Eu tenho da Laura também. Vamos lá. Aí, ok, você criou folhas de referência. Você me disse aqui que você criou folhas de referência do seu personagem. E agora? Mas como é que eu crio de fato o meu personagem? Isso daqui é uma lição super importante, tá? Quando você for desenhar a folha, a ficha que vai ser o seu personagem, igual esse daqui. Esse daqui, eu costumo dizer que essa folha aqui é a versão definitiva do rosto dela. É o rosto dela, Master Blaster, que eu vou é sagrado, que eu vou utilizar como referência em todas as vezes que eu for desenhar a carinha dela. Então você que vai criar o seu quadrinho, antes de você fazer até essas folhas de referência que eu falei aqui e tal, crie uma folha que vai ser o rosto definitivo do seu personagem. E aquilo dali vai ser o norte para todos os outros desenhos que você for fazer dele. Correto? É como se fosse a carteira de identidade do seu personagem. Mas como é que eu crio esse desenho que vai ser a versão definitiva do meu personagem? Porque, afinal, né, como é que eu posso falar? É muito arriscado, né? Então você vai ter que pensar com carinho em como vai ser essa carteira de identidade aí do personagem, que é o que eu vou falar no próximo vídeo.